Com certeza tu já ouviu em algum momento que o agachamento deve ser realizado com os pés em paralelo. Porém, se a gente for analisar um movimento mais natural, como uma criança em cócoras, por exemplo, a gente vai notar algumas divergências nessa linha de raciocínio. Então a dica de hoje foi extraída do nosso curso digital e traz alguns detalhes sobre esse assunto. Para nos auxiliar nessa visualização, eu estou aqui com o professor Lucas, que vai nos ajudar a perceber alguns pontos que são muito corriqueiros quando a gente recebe um aluno e pede para ele uma tarefa comum, uma tarefa que deveria ser simples, como a tarefa de sentar e levantar de uma cadeira. Então o que a gente começa a observar é que muitas pessoas adotam um posicionamento de largura dos pés, que mais para frente a gente vai bater bastante nesse ponto, que está entre a linha dos ombros e a linha do quadril, muitas vezes até mais para a linha do quadril. E quando eu peço para o meu aluno realizar um movimento de sentar e levantar, que a gente vai entender aqui como um agachamento, o que acontece em muitos momentos é ele ficar preso, agachando em cima das pernas. Um dos conceitos que a gente vai apresentar para vocês e uma maneira de desenvolver isso é perceber que para realizar um agachamento eu preciso de abertura do meu quadril, eu preciso liberar espaço para essa articulação se movimentar. Então, normalmente eu não agacho em cima das minhas pernas, eu agacho por entre as minhas pernas. Por isso eu vou pedir para o Lucas, que já sabe qual é a base de agachamento dele, organizar a base para realizar esse movimento. E vocês vão notar que ele já modificou bastante a estrutura dele. Tá? É nesse ponto que a gente vai querer chegar lá. Ainda assim, observando aquela base um pouco mais estreita, um outro erro que é observável com os pés na linha do quadril, e pode ser observado também nessa base mais larga, porque é multifatorial essa questão, é que o aluno começa a agachar ou a se sentar e o joelho dele começa a entrar. Isso pode estar associado a diversas questões. Garanto que vocês veem isso com muita frequência na prática de vocês. Isso pode estar relacionado ao arco plantar, conforme a gente viu em funções articulares. Pode estar relacionado por falta de força de musculatura póstero-lateral, que não está tracionando esse fêmur em rotação lateral. Pode estar relacionado por um encurtamento ou excesso de ativação das musculaturas dos adutores, certo? Mas o principal fator que eu chamo a atenção de vocês nesse tópico que a gente está trabalhando, que é de mobilidade de quadril, é que normalmente essa postura, essa base mais estreita, ela está relacionada no movimento do agachamento à diminuição da profundidade desse movimento. Quando ele está com esses dois quadris em flexão, como vocês estão vendo, a tendência é a pelve dele começar a gerar movimento bem lá em cima. Ó. Sobe de novo. Mais uma vez, só para ficar bem visual, pessoal. Então observem aqui a estabilidade da lombar, ó, se perdendo a partir de agora. Vocês conseguem ver isso? E eu vou pedir para o Lucas agora desenvolver na base de conforto dele esse mesmo movimento, e a gente vai perceber que ele consegue manter um padrão mais profundo sem a perda dessa mobilidade. Só mais um para ficar bem claro para quem está olhando, Lucas. Observa aqui, ó. Mantendo o tronco, ativação do centro, ele consegue ter, com uma base um pouquinho mais larga, relaxa, uma amplitude de movimento maior. Aqui é onde a gente quer chegar, tá, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai começar a descaracterizar esse movimento do agachamento e trabalhar especificamente a articulação do quadril, desenvolvendo mobilidade nela, com toda essa integração que já foi referida, a partir das fases. Tendo em vista que, muitas vezes, esse erro que a gente está caracterizando aqui como um erro estratégico do movimento, de uma padronização de movimento, pode se dar também por encurtamento de cadeia posterior, e quando a gente está em pé, essa ação da gravidade vai desenvolver uma tensão nessa cadeia posterior que vai responder. A gente vai utilizar um primeiro exercício aqui, como fase 1 dessa evolução de movimento, dessa progressão, que se chama rocking. Talvez vocês já tenham visto esse exercício sendo utilizado até de maneira avaliativa. O que eu gostaria de mostrar para vocês, vou pedir para o Lucas pegar o colchonete e posicionar aqui, é que o rocking, num primeiro olhar, ele não é nada além, só em pé primeiro, Lucas, nada além de um agachamento. Então eu vou pedir para o Lucas ficar de lado e desenvolver um agachamento para vocês visualizarem, com os braços à frente agora. Certo? Então a gente caracteriza lá flexão, dorsiflexão do tornozelo, flexão do joelho, flexão do quadril e essa manutenção. Quando eu peço para o Lucas assumir a posição do rocking, o que vocês vão visualizar num primeiro momento é basicamente, pensando nos membros inferiores, a mesma postura. Então a dorsiflexão, flexão de joelho e flexão de quadril. A partir daqui vai começar a nossa conversa. O que eu tenho que observar nesse movimento? Num primeiro momento,
observar que o Lucas ele distribua os pesos dele, 50% do peso nos braços, 50% do peso na altura do quadril ou nas pernas. A partir daqui, pessoal, o nosso objetivo vai ser ativar o centro do corpo, manter essas escápulas, esses ombros longe das orelhas, cabeça longa, quadril móvel, ele vai projetar o quadril dele lá para trás, gerando essa mobilidade, que é o que a gente quer ver, sem impactar lá na lombar. Ó, quando ele vai demais, olha o que acontece aqui. Ó. Então eu preciso achar o ponto onde ele consegue se manter. Como eu não tenho uma maneira assertiva, objetiva de perceber qual é o ponto central de todos aquele mecanismo de erro que foi comentado anteriormente, e como isso pode se dar por base de um encurtamento da cadeia posterior, eu vou liberar agora ó, o pé do Lucas lá atrás, e como eu não tenho essa ação da gravidade, talvez aqui ele consiga assumir uma amplitude maior de movimento, olha aqui. Então, pessoal, se vocês pausarem o vídeo agora ou pararem para analisar a altura do quadril em relação ao joelho, aqui a gente já caracteriza um agachamento profundo, por exemplo, onde ele conseguiu passar em muito o quadril da linha do joelho dele. Então o exercício se dá indo atrás, realizando uma insistência, talvez gere um pequeno desconforto, indo na frente, mobilizando o punho. Aqui ele alivia a articulação do quadril, ativa o abdômen, vai lá atrás de novo, como se tivesse uma corda puxando o quadril dele para trás. E volta à frente. Relaxa. A ideia desse movimento, pessoal, é que ele seja executado de maneira controlada, em torno de 6, dependendo do caso, até 10 repetições, com uma pequena insistência embaixo. O que a gente não quer ver é que o Lucas comece a fazer esse movimento de maneira desordenada para acabar rápido o aquecimento, por exemplo, dessa forma. Ele vai lá atrás e volta, ó, sem o mínimo controle. Será que aqui a gente vai estar gerando o estímulo que realmente é necessário para que ele entenda o movimento? E a percepção, o entendimento do movimento, principalmente nas fases iniciais, são extremamente importantes. E aí, o que achou do conteúdo que a nossa equipe selecionou? Conta pra gente aqui embaixo e também aproveita esse espaço caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha sugestão de algum outro tema que a gente possa abordar em outras dicas. Vale reforçar que a dica selecionada hoje, na verdade, é um pequeno pedaço de um conteúdo muito maior no nosso acervo dos cursos digitais. Nesse caso, no curso de treinamento funcional. Se tu tiver interesse em adquirir mais informações sobre isso, acesse o nosso site. Então, antes de sair, não esquece de curtir e compartilhar esse material para que chegue essa informação cada vez a mais pessoas.